Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Nesse vídeo eu vou resolver para vocês uma questão, né? A questão de prova, tá? Então vamos lá. Olha só, essa questão ela está falando um pouquinho sobre a origem, tá? De algumas características de seres vivos, tá bom? Então, e para você entender o que é um ser vivo, você tem que saber quais são as suas características, tá bom? Então vamos ver características de seres vivos. Quais são as coisas que identificam um ser vivo? Bom, para começar, então a gente vou pegar aqui o enunciado da questão. Olha só. Todos os seres vivos são formados por células. Ok. Apesar da enorme diversidade de tipos celulares existentes, pode-se estabelecer um primeiro nível de classificação. Olha só. Células procarióticas e células eucarióticas. Então, primeiro nível. Então, você está vendo célula. Ok? Então vamos falar. Primeiro nível de classificação é classificar as células em procarióticas e eucarióticas. Então são duas categorias de células, certo? Muito bem. Essas categorias de células, elas têm a ver com a organização que elas apresentam dentro delas. A célula procariótica é a célula que não tem um núcleo organizado, delimitado, cercado por uma carioteca. Então, o material genético da procarionte, ele está solto, tá? Em contato direto com o meio do citoplasma, certo? Já a célula eucarionte, ela tem uma membrana protetora desse material genético que é chamado de carioteca. Essa carioteca evita que o material genético tenha um contato direto com o citoplasma, certo? Então, as células eucarióticas ou eucariontes são células mais modernas, mais recentes, tá? E a procariontica ou procariótica ou procarionte, elas são células mais primitivas, tá? Então, a procarionte tem um número, o núcleo antigo, e a eucarionte tem um núcleo moderno, tá? Então são essas as duas categorias diferentes. Daí vem o primeiro nível de classificação. Ok, bom, sobre seus aspectos morfofuncionais e ou evolutivos, assinale a alternativa correta. O que é morfofuncionais? Olha só, aspectos morfofuncionais. Essa primeira parte aqui, ó, deixa eu ver se eu marco aqui para que você tenha uma ideia, tá? Ó, eu vou marcar aqui, olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, Morfo quer dizer, vem de morfologia. Morfologia é a forma. Funcionais é funcionamento. Então, são aspectos da forma e do funcionamento. Então, essa palavra esquisita, morfofuncional, quer dizer em relação à sua forma e ao seu funcionamento, tá bom? E aspectos evolutivos, tá? Como eu já dei uma dica aí, a procarionte é mais primitiva, tá? A eucariótica é mais moderna, tá? Então assinale a alternativa correta. Então tem uma alternativa que é a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, vamos lá, letra A. Os organismos multicelulares, quer dizer, formados por mais de uma célula, tá? Então você tem aqui
os multicelulares, tá aqui, ó, são compostos tanto por células eucarióticas como por células procarióticas. Olha só, tanto por, veja assim. Então, organismos multicelulares são organismos formados por mais de uma célula, tá? Então você tem algumas células formando aquele organismo, tá certo? Então, ó, organismos multicelulares são compostos tanto por células eucarióticas quanto por procarióticas? Não. Por quê? A procariótica, como eu falei, elas são as células mais simples, aquelas que não têm carioteca. Estas células são células especiais, mais primitivas, portanto, são as células que formam, por exemplo, as bactérias. As bactérias são células simples, são células bem básicas, tá bom? E são procariontes. Muito bem, as bactérias, elas não são seres multicelulares, elas são seres unicelulares. Então, essa afirmação, ela está incorreta justamente por causa disso, olha aí. Ela está falando tanto a multicelular pode ser formado por eucariótica e procariótica? Não, ele pode ser formado só por eucariótica, tá legal? Não pode ser pela procariótica. Bactérias não formam seres multicelulares, certo? Agora aqui, ó, letra B. Os ribossomos encontram-se em células procarióticas. Ok, tem ribossomo em procariótica? Tem. Gente, ribossomo é uma estrutura celular que serve para formar proteínas, certo? Bom, vamos pegar a bactéria, que é um procarionte. Ela serve para fazer proteína para a bactéria. É essencial, pelo menos por mais simples e primitiva que uma bactéria, que é um procarionte, seja, ela precisa de, no mínimo, ribossomos e material genético para poder funcionar. Então, até aqui, ok. Ribossomos encontram-se em células procarióticas e eucarióticas. Ótimo! Se tem procariótica, vai ter em eucariótica também, não é? Até porque a eucariótica é mais moderna. Uma estrutura tão importante como o ribossomo, que faz a proteína, que é tão importante para a célula, não pode deixar de existir numa célula eucariótica, tá bom? Bom, ok. Podendo estar associados, nos dois casos, a um sistema membranoso. Olha só aqui, ó, sistema membranoso, nos dois casos, ou seja, tanto na procariótica como na eucariótica, nos dois casos, pode estar associado a um sistema membranoso conhecido como retículo endoplasmático, que no caso seria o endoplasmático rugoso ou granular. Bom, gente, retículo endoplasmático é um sistema de tubulações de endomembranas. São tubinhos formados por membranas dentro da célula, por isso endomembranas. Esses tubinhos carregam proteínas, tá bom? Quando eles estão associados aos ribossomos. Porém, gente, é o seguinte, vamos voltar no caso da procarionte. Olha só, a procarionte é, por exemplo, uma bactéria. Essa bactéria, ela vai ter ribossomo,
mas não vai ter o retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático ele já é um sistema membranoso mais sofisticado. Seria uma organela citoplasmática. Bactéria só tem ribossomos, não tem organelas citoplasmáticas, gente. Então isso aí tá errado, porque ele está generalizando tanto procarionte como eucarionte que tem sistema de retículo endoplasmático. Não, só as eucariontes têm. Então essa aqui também está errada, tá legal? Ok, letra C. As mitocôndrias são encontradas apenas em células eucarióticas. Tá certo. Por quê? Aí que tem aquela história, né? Que a mitocôndria ela é considerada como um ser procarionte, ou seja, a mitocôndria é uma espécie de bactéria que passou a viver dentro das células eucariôticas e a partir daí as células eucariôticas conseguiram respirar, tá bom? Então isso aí faz sentido. As mitocôndrias são encontradas apenas nas eucarióticas. Porque sendo a mitocôndria uma bactéria, ela não pode estar dentro de uma outra bactéria, tá bom? Não comporta, tá? Não cabe, tá bom? Então vamos lá. E há evidências de que a sua origem evolutiva tenha ocorrido a partir de organismos procariontes. Até aqui tudo bem, tá bom? Ok? Tá dizendo o quê? Que uma mitocôndria teve origem de um procarionte. É o que eu falei agora há pouco, ó. A mitocôndria já foi uma bactéria livre e agora ela vive dentro das células eucarióticas, certo? Tá aqui, ó. Tá bom? Então a mitocôndria é um ser procarionte? Sim. Então, ó, elas evoluíram a partir de organismos procariontes fotossintetizantes. Aqui, gente, ó, aqui não, porque fotossintetizante, o que a mitocôndria faz? Respiração celular, não faz fotossíntese. A estrutura ou organela que faz a função de fotossíntese é o cloroplasto, que também é considerado uma bactéria, mas é o cloroplasto que está, por exemplo, nos vegetais e está também nas algas, tá bom? Então aí tudo bem, mas é para fazer fotossíntese, não para respirar, tá legal? Então essa palavrinha fotossíntese torna essa frase inteira errada. Olha só, hein? A última palavra tornou a frase toda incoerente. Muito bem. Letra D. A membrana plasmática pode estar presente tanto em células eucarióticas como procarióticas. Ok. Todas as células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas, elas precisam de uma membrana plasmática. Olha, isso aqui é uma brincadeira que os vestibulares adoram fazer, né? Eles tentam fazer com que você raciocine, ou para não dizer, se confunda, né? A procariótica não tem a membrana nuclear, mas a membrana plasmática toda célula precisa ter. Compare a membrana plasmática ou citoplasmática como aquela membrana que envolve toda a célula, que pode ser comparada com a pele da célula. Então precisa dessa estrutura até para proteção. Então tanto uma bactéria, por exemplo, como uma célula de um ser humano vai ter a membrana citoplasmática ou membrana plasmática, tá bom? Então, ó, a membrana plasmática pode estar presente tanto em células eucarióticas como em procarióticas. Ok, mas, aí vem o mas. Em bactérias, pode ser substituída pela parede celular.
Gente, na verdade não. É que assim, ó, a parede celular. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, você vai ver que a bactéria, ela pode ter uma carapaça a mais, tá? Uma parede bacteriana, tá? É um envelope a mais em torno dela, certo? Esse envelope é feito de um açúcar, um polissacarídeo, que dá à bactéria uma maior proteção. É mais ou menos assim, como se, para compensar a falta de membrana nuclear, a bactéria vai ter uma outra membrana extra em torno de todo o seu corpo, beleza? Mas essa membrana, essa parede celular, ela fica do lado de fora da membrana plasmática. Então, mesmo assim, ela tem a membrana plasmática para depois ter a parede celular, tá? Bom, então essa aqui não pode ser a certa, porque aqui está dizendo que pode ser substituída. É aqui que está o erro, ó. Não é substituindo, é acrescentando. A parede, ela acrescenta mais uma membrana que o procarionte pode ter, tá legal? Bom, então, puxa, só sobrou a E, né? A E tá certa. Mas vamos ler, né? Vamos ler. Olha aí. Uma diferença entre os dois tipos celulares está na disposição de seu material genético. Como assim? 2 pontos. Disperso na matriz citoplasmática em células procariôticas. Eu falei isso no começo do vídeo, lembra? A procarionte, ela não tem a membrana nuclear, então o material genético está disperso em contato com o citoplasma, tá bom? E organizado em um núcleo em células eucarióticas. Exatamente, então essa aqui, a alternativa E, é a alternativa correta, tá bom? Alternativa E. Gente, então, se esse vídeo foi importante para você, inscreva-se no canal, dá um joinha, tá? E aguarde o próximo vídeo com a resolução de mais uma questão. Até o próximo vídeo. Tchau!